Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a primeira carta. Já caiu a primeira carta, tá? É o Pajem de Copas. Caiu a segunda carta, a Torre. Foi revelada outra carta, o Mago. O Carro. Rainha de Paus. Seis de Pentáculos ou Seis de Ouros. Pajem de Pentáculos ou Pajem de Ouros. Pajem de Espadas. Seis de Espadas. A Temperança. Os Amantes. Nove de Copas. Nove de Espadas. Dois de Paus. Dois de Copas. Sete de Espadas. Cinco de Pentáculos ou Cinco de Ouros. Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros. Rei de Paus ou Rei de Fogo. Rei de Copas. E Seis de Copas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô
85, exatamente. Meu nome é Fábio e eu vejo aqui sim, tá? Que a sua mudança foi uma mudança bem radical para o que você se tornou hoje. Deu uma sacudida em você muito forte, sim, eu vejo. Foi uma mudança que muitas vezes fez com que você aprendesse na marra várias situações que aconteceram com você. E isso fez com que você se tornasse uma pessoa de extrema, quase eu posso dizer uma especialista ou um especialista em situações de conflito. Exatamente, é o que me mostra aqui. Você se tornou um maestro ou uma maestra em termos de questões de resolução e controle, e principalmente controle de conflitos. Exatamente. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu estou querendo dizer que a sua maturidade, a situação toda que aconteceu com você, houve uma praticamente um cataclisma que houve na sua vida. Que esse cataclisma, praticamente, esse conflito, esse colapso que houve na sua vida, poderia fazer você se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa com muitos traumas, uma pessoa que jamais poderia se recuperar, mas você sentiu e escolheu o quê? Ser forte. É. Você escolheu ser forte. Você passou por muitos conflitos dentro no caso, perdão, da situação, mas você escolheu ser forte. Simples assim. Bem aqui. Pajem de copas. Você era uma pessoa que tinha, sim, sempre você foi educada, foi educado a ter paz, ter tranquilidade no seu coração, amar as coisas como elas são. E isso foi um dos alicerces mais importantes que você teve para você poder encarar uma situação que foi uma catástrofe na sua vida. Me mostra um momento muito duro, muito cruel, que você teve que enfrentar. E quando você enfrentou toda essa situação, que fez com que fizesse, vamos dizer assim, a sua casca ficar mais dura, vamos dizer dessa forma, você ficou com a casca mais dura, essa que é a verdade, você teve uma transformação fantástica dentro de uma catarse de sentimentos. Bem aqui, olha. Dois arcanos maiores, o mago e o carro. Você se tornou uma pessoa capaz de dominar todos os conflitos e sentimentos. Bem aqui. Você se tornou um mago. Você se tornou um mago. E, mas eu sou mulher, Fábio. Não, seria um mago mulher? Não, não. É energia, mais uma vez eu volto a falar. Dois arcanos maiores, uma potencialização incrível de controle que você teve e que continua tendo dos seus sentimentos e dos seus pensamentos e da sua direção da sua vida para onde você quer. As coisas podem parecer muito turbulentas no momento, mas você se tornou uma capitã ou um capitão da sua vida de uma forma extraordinária. Exatamente. Hoje você sabe muito bem como pilotar a sua aeronave melhor do que ninguém. Você se tornou a melhor ou o melhor piloto da sua vida, como antes jamais você conseguiu ser. E isso fez com que você se tornasse uma pessoa de autonomia muito grande. Me mostra que você, aqui, olha, apareceu mais uma vez como a rainha de paus. Rainha de paus só entra no jogo para ganhar. E olha que legal. 6 de pentáculos. Você se tornou uma pessoa com poder, com autonomia. Você pode presentear, você pode dar ou pode também receber, tá? Me mostra bem aqui, bem forte, situações com que você pode ter até mesmo uma troca com novos relacionamentos ou não só novos relacionamentos, como também situações. Se você estiver pensando em abrir algum negócio ou fazer algo, iniciar alguma coisa, eu vejo que sim,
que você está tendo aqui, olha, mais uma carta de ouros, tá vendo? Um pajem de pentáculos significa um pajem de ouros. Significa que tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, as situações estão tendo uma resolução, o quê? Muito boa ao seu favor. Como é que você sabe, Fábio, que as coisas estão tendo uma resolução muito boa ao meu favor? Pela seguinte questão, energeticamente falando, todas as situações com que você anda em direção, você tem, ok, algumas atribulações, que é claro para o aprendizado de tudo e todos, você precisa ter uma atribulação, mas você sempre tem resoluções positivas ao seu favor. Você sempre tem resoluções de quê? De resultados positivos ao seu favor. Resultados de quê? Resultados como uma cura, resultados como algo que você alcançou, que você tanto precisava e você finalmente alcançou. Resultados que você buscava, você alcançou. Então, mostra assim que você buscando, você dando iniciativa, você iniciando o seu pontapé inicial, mostra que você vai conseguir tudo que você quiser, porque você se tornou uma pessoa uma grande guerreira, posso dizer assim, ou um grande guerreiro. Você se tornou sim. Você se tornou uma grande guerreira ou um grande guerreiro. Exatamente. Você foi forjada ou foi forjado no campo de batalha. É isso que a espiritualidade fala. Você foi forjada, foi forjado num campo de batalha. Exatamente. Você foi forjada num campo de batalha e nisso, todas essas lutas e essas resoluções que você tá tendo, tá? Está chamando a atenção de uma pessoa e essa pessoa mostra uma certa ligação emocional com você de um bom tempo atrás. Sim, de um bom tempo. Mas por que você está falando de um bom tempo, Fábio? Porque me mostra a temperança bem aqui. A temperança, ela é uma carta energética de um arcano maior que me mostra uma ligação entre duas pessoas. E essa ligação é uma ligação que essa pessoa, eu vejo também que essa pessoa se encontra com uma outra pessoa, mas pensa muito em você. E esses pensamentos em você faz com que essa pessoa muitas vezes perca até o sono. Exatamente aqui, olha. A temperança, tá? É a conexão que essa pessoa tem com você. Essa pessoa, tá vendo 3 pessoas aqui? Tá vendo que é um arcano maior? Então significa que essa pessoa, além de ter esse pensamento em você, dessa conexão com você, essa pessoa se encontra com uma terceira pessoa que também já tem um certo tempo que está junto com essa terceira pessoa, mas a conexão com você faz com que essa pessoa pense em momentos interessantes ao seu lado e faz com que a cabeça dessa pessoa fique um pouco atribulada quando pensa sobre isso. Por quê? Por quê, Fábio? Por que essa pessoa está atribulada pensando sobre isso? Porque essa pessoa está acompanhada de alguém. Então, quando a pessoa em questão pega pensando em você ou flerta em algum momento o que você está fazendo e quando ele ou ela entra em atrito com a atual pessoa, a pessoa em questão volta o quê? A pensar em quem? Em você. Que você está na pista, que você está em progressão, que você está em desenvolvimento e você está como um foguete. Você não para. Você está como um foguete, você não para. Hoje você está aqui. Quando a pessoa dá uma piscada de olho, você está aqui. Quando a pessoa pisca o olho novamente, você está aqui. Quando essa pessoa pisca o olho novamente, você já desapareceu do radar dessa pessoa. Então, o que que acontece? Você está em ascensão, você está montando projetos, você está indo em frente de uma forma tão impressionante que mostra aqui, olha, você aqui no 2 de paus, que é o quê? Uma carta de fogo.
uma carta de fogo, uma carta de projeção de futuro, uma carta que você se encontra num momento fantástico e você está projetando mais coisas para o seu futuro, você está projetando mais atividades, mais dinheiro no bolso, mais fama. Mesmo que você não queira fama, mesmo que você não queira tanto dinheiro no bolso, mas isso vai ser consequência do quê? Da sua ambição, não da sua ganância, da sua ambição, daquilo que você deseja para você, porque o que que você quer? Você deseja deixar o seu legado para o mundo. O que você pensa não é ficar multimilionária, multimilionário. O que você pensa é deixar o seu legado para o mundo, mas o seu legado traz consequências benéficas para você. E esse seu legado faz com que você vá adiante e que traga consequências, sim, financeiras e consequências de prestígio também. Que acontece que as pessoas começam a o quê? A ficar de olho em você quando você começa a movimentar. Mostra novas parcerias, tanto na parte dos negócios, como também na parte vamos dizer assim, do coração. Me mostra bem claro energeticamente no 2 de copas, que parece que vai existir, digamos assim, alguns relacionamentos, mas alguns relacionamentos parece que casuais, né? No 7 de espadas, me mostra que esses relacionamentos podem até mesmo ser meio às escondidas ou até mesmo casuais. Por que você está falando isso, Fábio? Porque por causa da movimentação da sua vida. Hoje você se encontra numa posição em que você se encontra uma pessoa muito atraente, você se encontra numa posição em que você se vê muito bem sozinha ou sozinho, e isso faz com que você se sinta melhor em termos de que, tipo, preciso fazer, digamos assim, ah, eu preciso estar no pódio sozinha, eu preciso estar no pódio sozinho. Não significa que você esteja sendo uma pessoa egoísta, mas hoje você se torna uma pessoa que você consegue olhar para dentro de si e você consegue se programar primeiro em querer estar numa posição em que você desejou muito no passado. E sim, e quando você pensa isso e algumas pessoas começam a entender que você está, digamos assim, numa posição como um foguete, né, que você está subindo sozinha ou sozinho, e você tem essa, digamos assim, essa clareza mental sobre essa situação, que você finalmente se reconheceu como uma pessoa do seu valor, você encontra o seu valor e você começa a falar assim: eu quero chegar lá por mim mesmo. Eu quero chegar lá sozinho. Quando eu chegar lá, aí sim eu vou pensar em ter alguém. E aí, essa pessoa que te observa, bem aqui, olha, a pessoa te observa bem aqui, olha, no Cavaleiro de Pentáculos e no 5 de Pentáculos. A pessoa começa a entender que você começa a querer o quê? Que você quer decolar sozinha, que você quer decolar sozinho. Que hoje você tem a capacidade de estar lá, de subir, de se renovar, e aí a pessoa se sente o quê? A pessoa se sente mal, a pessoa começa a falar: caramba, antes ela tinha uma dependência minha, ou ele tinha uma dependência minha, e agora olha como ele está. Isso aqui é como a pessoa olha para você, e isso aqui é a pessoa. Esse rei de copas é a pessoa olhando para você. E isso aqui, ó, é a pessoa. Essa aqui é você, perdão, é a pessoa olhando para você. E isso é o que a pessoa acha hoje de você. Hoje, quando a pessoa olha para você, a pessoa olha para você como um rei de fogo. Exatamente. E olha que interessante. Além dessa pessoa olhar para você como um rei de fogo, olha o que bota aqui, aparece aqui. Uma pessoa como um rei de copas e com um 6 de copas do lado. O que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa, sim, sente uma certa saudade quando olha para você, né? A pessoa começa a despertar sentimentos que antes, de repente, não tinha despertado, ou no momento que vocês se separaram, alguns anos depois, essa pessoa ainda não tinha, mas hoje, nesse exato momento, quando essa pessoa começa a pensar e refletir no passado, essa pessoa sim
começa a sentir uma certa nostalgia e talvez esse encontro possa até ser interessante se assim lhe convier a ter esse encontro, ok? Mas sim, essa pessoa hoje olha você aqui como o rei de fogo. Esse rei de copas olha você como um rei de fogo. E nisso mexe muito o quê? Mexe muito com os sentimentos desse rei de copas em relação a você, por ter notado que você se tornou uma pessoa totalmente autônoma e dona de si em relação não somente aos seus sentimentos, como também à sua pessoa, a tudo, a todos os aspectos que você possa pensar e imaginar sobre você. E nisso faz com que você se potencialize em termos de, vamos assim, de atração, não vou falar nem de beleza, vou falar assim de atração. Porque quando você se torna uma pessoa mais ambiciosa, não gananciosa, não vamos confundir os termos. Uma pessoa mais ambiciosa, você se torna uma pessoa mais atraente em termos de segurança e estrutura material. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Lembre-se mais uma vez sobre a questão do livre-arbítrio, que aqui eu trago um mapa espiritual e energético para que você possa traçar a sua melhor estratégia dentro da questão do livre-arbítrio por onde você deseja caminhar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje, espero que tenha sido de grande valia, que a espiritualidade tenha me usado, como vaso para poder passar para cada um de vocês, tá? Essa mensagem muito importante e para que vocês usem sim o livre-arbítrio para tomar a melhor decisão que mais convier a você, ok? Vou ficando por aqui e espero vocês num próximo vídeo. Gratidão a todos e tchau, tchau.